E aí pessoal, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é como eu faço meus aportes em 2025. Eu vou detalhar aqui qual é a minha estratégia, como eu penso, o que eu faço, tá certo? Eu ainda não me apresentei, mas eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso, para vocês saberem quem eu sou, qual é a minha história. Eu acho que eu tenho muito a agregar, né? Mas por enquanto é isso, vamos para a vinheta. Então, qual é o meu racional por trás dos aportes, né? Todo mês, eu sou servidor público, eu recebo meu salário, né? Felizmente, nunca atrasou, sempre veio certinho, mas é aquilo, todo mês é sempre a mesma coisa. Diferente de quem trabalha na iniciativa privada, que, sei lá, empreendendo tem uma renda variável, né? Tem alguns meses que ganham mais, outros meses que ganham menos. Quem é assalariado realmente é mais ou menos constante, mas convive com aquele problema de não saber se vai ter um emprego amanhã, né? Mas assim, não sou servidor público do alto clero, eu sou operário mesmo, tá certo? Não vou dar detalhes aqui da minha carreira, mas eu sou bem mediano mesmo, certo? E através dos investimentos, minha expectativa é que daqui a alguns anos meus aportes, né, sejam até menos do que o que eu ganhei em dividendos. Eu já estou ganhando mais ou menos o que eu aporto, mas ainda não é suficiente, digamos, para ter aquela independência financeira, certo? Não passo necessidade, passo vontade. Como eu já falei outras vezes, né? A gente precisa saber dosar, precisa ter um equilíbrio no nosso planejamento, nas nossas vontades. Cada escolha, às vezes, implica numa renúncia, mas é isso, vamos lá. Né? Então, eu recebo meu salário. O que é que eu faço? Eu já tiro o meu aporte logo quando eu recebo, tá? Algumas pessoas preferem passar o mês para depois ver o que sobrou para poder tirar. Eu prefiro tirar logo no começo e não contar. Então, por exemplo, né? Não vou dizer valores, mas vou dizer mais ou menos como eu faço. Eu tenho meu salário como servidor e aí eu tenho uma gratificação. Essa gratificação, a qualquer momento, ela pode ser cortada. Não vou ficar com raiva do meu chefe, né? Ele me deu, ele me tira. Ele, né? Se achar que eu não mereço ou se vir alguma determinação lá de cima do governo, né? Que às vezes diminui a quantidade de gratificações para poder elevar o valor de uma. Enfim, o fato é que o que eu recebo eu já nem conto, porque eu sei que não é para sempre. Eu espero que dure muito. Mas aí eu já reservo uma parte dessa gratificação. Uma outra fonte que eu uso também é o seguinte: eu antes tinha um plano de saúde A, que, sei lá, dava R$ 900 por mês, e infelizmente não estava satisfeito com ele, estava tendo uns aumentos muito grandes de um ano para o outro, mesmo sem eu usar tanto. Então, quando eu me mudei de estado, que eu saí de Recife para Brasília, meu plano ele era até mesmo estadual, ele não era nacional. Então, dentro do serviço público, através de algumas parcerias, eu mudei de plano de saúde, né? Um plano muito bom, tão bom quanto o outro que eu tinha, mas que agora é nacional, que tem um valor menor, certo? E aí, essa diferença de valores eu guardo, considerando como se eu pagasse ainda aquele outro plano que eu já tive, certo? Outra coisa também, né? Todo mês eu já tenho uma ideia ao longo dos anos o quanto eu gasto com feira. Claro que os produtos tendem a aumentar ao longo do tempo, mas assim, eu já tenho uma média, digamos, de tanto que eu gasto com feira. Então, aí dessa vez, se chegar no final do mês e eu gastei menos, aí eu pego essa diferença e já guardo para mim, certo? Mas assim, eu nem me estresso tanto com isso não. A gente tem que gastar, né? Comer fora tá caro, mas assim, feira, coisa básica para casa tem que ter. Se a gente tem condições, né? Pelo menos em casa tem que ter um conforto. Academia, né? Eu fazia academia, então não vou dizer o nome também, mas eu acabei saindo, né? Que eu fiquei doente, eu fiquei um pouco sem tempo. Eu sei que não é justificativa, né? Porque a gente tem que estar sempre fazendo exercício físico e eu gosto, mas há uns 2 meses eu cheguei a dar entrada num apartamento e aí eu tive que limpar a minha reserva de emergência. E também, como eu não sei como eu vou fazer nessa outra região, é aqui perto, mas ao mesmo tempo não é assim.
eu vou ter que me adaptar um pouco. Eu ainda não sei como eu vou fazer com a questão da academia. Então, temporariamente eu saí e esse valor eu estou economizando e estou fazendo corrida de rua, pelo menos em alguma atividade. E às vezes na pracinha também tem aquelas barras para a gente fazer exercício. Então, em termos de investimento, como é que eu faço? Recebi o salário, aí eu já tiro, digamos, uma parte para minha reserva de emergência, que eu tive que gastar para poder dar entrada no apartamento, né? Então eu fiquei zerado mesmo, mas foi uma coisa boa, assim, com um certo planejamento, eu fiz uma escolha sábia, né? Para o meu futuro, para ter um patrimônio, para ter um teto. Agora eu estou preocupado em remontar essa reserva. Então eu estou montando a reserva, certo? Digamos, R$ 500 nessa reserva. Eu também visto em Bolsa de Valores Nacional, digamos, mais R$ 500, fora os dividendos que já estão me rendendo todos os meses. Né? Começou rendendo assim, R$ 1, 2 por mês. Hoje em dia, assim, não chega nem a R$ 1.000, mas está mais ou menos na metade disso. Mas assim, o efeito bola de neve tá chegando. Um dia, né? Vamos lá. E eu invisto também uma pequena parcela em cripto. Eu já investi no mercado americano, mas assim, eu tive que tirar justamente porque na época também, alguns anos atrás, eu comprei um carro e eu não retornei. A corretora que eu investia, ela meio que foi vendida umas 2 vezes, mudou de nome. Era um pouquinho um saco na hora de fazer imposto de renda. Mas assim, nada demais, tá? Investir no exterior é um universo assim muito grande e tal, merece um vídeo só sobre isso. Mas é isso. Eu faço a minha reserva de emergência, né? Eu estou querendo guardar tipo 6 meses do meu salário, é o ideal, né, para qualquer pessoa. Eu invisto na bolsa e eu invisto em cripto. E aí a gente vai remanejando. Às vezes, né, a bolsa pode subir muito, o cripto pode subir muito. E aí, quando sobe muito, eu meio que aporto menos num canto e coloco mais no outro, certo? É isso que a gente deve fazer, assim. Eu sugiro que você primeiro faça uma reserva de emergência, mas assim, pegue um valorzinho pequeno para você já ir colocando o pezinho na água, para já ir sentindo como é que rende, como é que compra, como é que vende, os dividendos. Não desanime, porque a coisa demora a acontecer, mas aos poucos vai ganhando força, né? A reserva sempre atrelada a Selic ou pelo menos 100% do CDI do banco, com uma liquidez imediata, aquela que quando eu solicitar eu consigo pegar ela, menos fim de semana, né, em alguns casos. Bolsa já é um pouco mais arriscado, você precisa analisar cada empresa, ver o histórico. Cripto também nem se fala. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Meu nome é Luiz Mário, esse aqui é o Luiz M Investe. Por favor, curta, siga, compartilhe e tamo junto. Valeu!